Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha. Então, questão 2016 de novo, tá? Fala o seguinte, ó. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Supõe que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue nos próximos meses. Bom, nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o sexto mês, não após esse tempo aqui, né? Para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade. Ok. Uma curiosidade aqui, para quem não se atentar nesse gráfico e cometer uma bobeira, eu disse que vocês em sala de aula, quando a gente trabalha a função, está lá o nosso gráfico, e a gente tem aqui, ó, essa parte tendo origem, depois o 1, depois o 2, mesma coisa aqui para cima, depois o 1, papapá, depois o 2. Repare que o gráfico ele não começa desse ponto aqui. É como se o eixo Y fosse adiantado um pouco e está em cima do 1. Então repare que ele já começa aqui, ó, em cima desse 1. Beleza? Então isso é uma atenção que você tem que ter. Automaticamente aqui o eixo X já começa na parte de 5%. Tá? Então é só ter esse detalhe. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu disse para vocês que quando a gente tem a reta, né? E o gráfico está aqui. Ó, esse ponto, eu lembro que eu falei com vocês em sala de aula, eu falei, gente, isso aqui já é o termo independente. Tá? Quem está assistindo o vídeo que não participou da matéria, da aula, automaticamente não vai, talvez, lembrar. Quem conhece esse detalhe, ok. Então eu comentei com vocês em sala de aula. Eu falei, gente, ó, isso aqui é o termo independente, aqui é a raiz da função. Tá? Enfim, é só atribuir os valores na função que você tem essa ideia. Ok, então isso aqui é só um comentário que eu queria fazer para você não cometer essa falha. Tá? Então vou voltar para a questão aqui. E é o seguinte. Como já sei que é uma reta, essa estrutura aqui é uma estrutura f de x igual a ax mais b. Beleza? Tá. Se ela é ax mais b, porque é uma reta, é uma equação de primeiro grau, eu preciso de dois pontos aqui. Ó, esse ponto aqui é um ponto conhecido, que é 1,30. Então, ó, 1,30. Os outros pontos, eu não tenho a precisão de onde está exatamente. O outro ponto que eu tenho conhecido é esse, que no caso é 6,10. Ó. 6 está ligado no 10. Vou fazer aquela taxa de variação que eu mostrei a vocês em sala de aula. Para quê? Para descobrir esse coeficiente A aqui. Tá? Aí falei para você, galera, ó, vou lá na analítica, vou pegar emprestado aquele conhecimento de retas. Lembra disso em sala de aula? Então fica assim, ó. Y menos Y0 sobre X menos X0. Lembra disso? Então fica assim, ó. Tanto faz a ordem, tá? Então, ó, 30 menos 10. 30 menos 10 sobre 1 menos 6. 1 menos 6. Então, Y vai ser 30 menos 10 dá 20. 1 menos 6 dá menos 5. E eu descubro que isso dá menos 4. Então, quem é esse cara? Lá na reta a gente chama de coeficiente angular. Aqui é o meu coeficiente A da minha função de primeiro grau. Então, descobri o valor de Azinho. Tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses pontos e vou substituir na função. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó, 6,10. Então, a minha função, ela está assim, ó. Agora, f de x igual a menos 4x mais b. Se eu calculo o valor numérico, se eu substituo 6, lembra que eu disse? Falei, pessoal, se eu tenho 6 no domínio, a imagem disso é 10, ó. Lembra? Então está aqui esse par ordenado. Então esse f de x vai ser 10 quando esse x assumir um valor de 6. Então menos 4 vezes 6 mais b. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 24. Bom, então 10 é igual a menos 24 mais b. Resolvendo essa equação, eu descubro que b é 10 mais 24. b vale 34. E com isso a gente tem a equação montada, a função montada.
A função montada, então, ficou assim, ó. Vamos botar no cantinho aqui, ó. F de x é igual a menos 4x mais b, que é 34. Pronto. Disse a vocês, quando você tem a função montada, você faz o que você quiser agora. Né? A pergunta é, nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Então aqui, ó, o nível, a capacidade está aqui, ó. Então, para ele zerar isso, né, para ele não ficar nada, zerar, em que tempo, em que mês isso vai acontecer? Então repare que o eixo representante do nível é o y. Então isso tem que zerar. Isso tem que zerar. Então, ó, o f de x e y, como é a mesma coisa, então, ó, esse cara, ele tem que zerar. Então, espera aí, deixa eu mudar de cor aqui. Tá, ó. Se y for zero, em que mês isso vai ocorrer, né? Então, vamos lá, o menos 4x mais 34. Bom, resolvendo essa conta, eu tenho que 4x é igual a 34, dividir isso aqui, vou encontrar 8,5, no caso, 8 meses e meio. Porém, a pergunta é, nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês? 6º mês. A partir do 6º mês, para chegar no 8,5, faltam 2 meses e meio. Então, 8,5 menos 6, 2,5, ou seja, gabarito letra A. Beleza, galera? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.